O incêndio que destruiu uma coleção inteira de carros históricos. Você já imaginou perder algo que vale milhões em questão de minutos? Uma coleção inteira de raridades, peças únicas da história automobilística. Tudo reduzido a cinzas diante de olhares impotentes. Esse não é um roteiro de filme de desastre. Foi um evento real, um dos momentos mais trágicos para os amantes de carros clássicos. Mas como algo assim pôde acontecer? Quem foram os maiores prejudicados? E será que alguma dessas máquinas lendárias conseguiu sobreviver? Fique comigo até o final, porque hoje vamos explorar o incêndio devastador que destruiu uma das coleções mais valiosas de carros históricos do mundo. Eu sou Octano, e você está assistindo Octano Nation, um acervo de inestimável valor. Para entender a dimensão dessa tragédia, primeiro precisamos falar sobre o que foi perdido. Essa coleção não era apenas um amontoado de carros antigos. Era um verdadeiro tesouro da indústria automotiva, com veículos que contavam histórias de glórias passadas, de inovações revolucionárias e de momentos icônicos do automobilismo. Imagine carros que participaram de corridas lendárias, modelos exclusivos que nunca foram colocados à venda, conceitos experimentais que nunca chegaram às ruas. Tudo isso fazia parte dessa coleção. Uma espécie de cápsula do tempo que guardava alguns dos automóveis mais raros e cobiçados já fabricados. Agora, imagine tudo isso sendo consumido por chamas. O início do pesadelo. Era uma noite tranquila. O galpão onde a coleção era guardada estava fechado e seguro, com um sistema de segurança de última geração. Mas, por volta das 3 da manhã, algo começou a dar errado. As primeiras testemunhas relataram um clarão vindo de dentro do prédio, seguido por uma densa fumaça negra. Em questão de minutos, as chamas tomaram conta da estrutura, iluminando o céu escuro da madrugada. O calor era tão intenso que até quem estava do lado de fora podia senti-lo de longe. O mais assustador? O alarme de incêndio não disparou de imediato. Isso deu ao fogo tempo suficiente para se espalhar antes que qualquer resposta pudesse ser dada. Quando os bombeiros chegaram, as portas do galpão já estavam em colapso e os veículos lá dentro estavam sendo lentamente devorados pelas chamas. Por que foi tão devastador? Você pode estar se perguntando, mas incêndios acontecem, certo? O que tornou esse tão catastrófico? Aqui está o problema. Carros antigos não são apenas raros. Eles também são altamente inflamáveis. Os materiais utilizados nas décadas passadas, couro, madeira, borracha, tintas com base em óleo, eram extremamente combustíveis. Sem falar nos tanques de combustível antigos, que ainda continham gasolina envelhecida e altamente volátil. Tudo isso transformou o galpão em um verdadeiro barril de pólvora, um incêndio que se espalhava rápido demais para ser contido. E havia outro fator que piorou ainda mais a situação. O teto do galpão era feito de material inflamável. Assim que o fogo alcançou a parte superior do prédio, o colapso foi questão de minutos. O que antes era um espaço de exposição meticulosamente organizado, se tornou um inferno de chamas e fumaça tóxica. As tentativas de salvamento. Mesmo diante do caos, houve quem tentasse salvar o que fosse possível. Funcionários que estavam próximos correram para tentar abrir os portões e retirar alguns carros, mas o calor intenso tornava quase impossível se aproximar. A fumaça era densa, o ar irrespirável, e os veículos estavam cercados por labaredas vorazes. No fim, apenas 3 carros conseguiram ser retirados, antes que a estrutura desabasse por completo. Entre os modelos salvos estava um clássico Ferrari 250 GTO, um dos carros mais valiosos do mundo. Os outros não tiveram a mesma sorte. O que se perdeu? O que restou da coleção após o incêndio foi apenas um amontoado de metal retorcido e cinzas. Carros que nunca mais poderiam ser restaurados, modelos tão raros que sequer existiam cópias exatas. Entre os veículos perdidos estavam um Bugatti Type 57 Atlantic, avaliado em dezenas de milhões de dólares, um Shelby Cobra Daytona, e vários carros de Fórmula 1 históricos que haviam participado de campeonatos mundiais. A destruição foi total. Milhões de dólares evaporaram em uma única noite. Mas o pior não foi a perda financeira, foi a destruição de pedaços insubstituíveis da história do automobilismo. A causa do incêndio. Mas afinal, o que causou o incêndio? Após uma longa investigação,
Os peritos concluíram que o fogo começou devido a um curto-circuito em uma bateria antiga que estava armazenada no galpão. As baterias de carros clássicos, quando não são bem mantidas, podem liberar gases inflamáveis e, em certas condições, podem até explodir. Nesse caso, uma faísca foi suficiente para iniciar o desastre. O que torna essa tragédia ainda pior é que poderia ter sido evitada. Com um melhor sistema de monitoramento e uma manutenção mais rigorosa, o incêndio talvez nunca tivesse acontecido. As consequências e o futuro. A destruição dessa coleção foi um golpe para o mundo automotivo. Colecionadores, entusiastas e historiadores ficaram em choque. Alguns dos carros perdidos nunca mais serão vistos e nem poderão ser recriados, mas essa tragédia também serviu como um alerta. Desde então, coleções de carros clássicos ao redor do mundo começaram a reforçar seus protocolos de segurança. Muitos museus e colecionadores passaram a armazenar seus veículos em locais com proteção contra incêndios e monitoramento avançado para evitar que algo assim aconteça novamente. O legado perdido. O incêndio que destruiu essa coleção não foi apenas uma tragédia material, foi uma perda cultural. Cada carro que foi consumido pelas chamas tinha uma história para contar. Desde os dias em que dominaram pistas de corrida até os momentos em que revolucionaram a engenharia automotiva. Agora, tudo o que resta são fotos, registros e as lembranças daqueles que tiveram a sorte de vê-los de perto antes de sua destruição. Conclusão. E isso nos faz pensar: quantas outras relíquias podem estar em risco? Quantos outros pedaços da história do automobilismo podem ser perdidos por descuido, falta de infraestrutura ou simplesmente pelo passar do tempo? Se essa tragédia nos ensina algo, é que preservar a história automotiva não é apenas uma questão de paixão. É uma corrida contra o tempo e contra os imprevistos. E você? Já viu de perto algum carro clássico que marcou a história? Qual modelo você salvaria se estivesse no meio de um incêndio como esse? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com outros amantes do automobilismo. E se você curte histórias obscuras e chocantes sobre o mundo dos carros, não esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!